Bom dia, nossa amada igreja. Eu acho que algumas pessoas não tomaram um pequeno almoço, né? No Brasil é o café. Bom dia novamente. Bom dia! Agora sim. Estamos muito felizes e alegres por podermos estar aqui presentes. É um privilégio estarmos reunidos nesse dia santo, em que o Senhor nos chama, nos convoca para estarmos prestando-lhe o culto que lhe é devido e podemos estudar a sua palavra e ouvir a sua voz. Sabemos que temos enfrentado dias difíceis, o pastor me ligou ontem com algumas situações de dor e de sofrimento, e certamente nós temos vivido não dias muito bons, dependendo da ótica, dependendo de como nós olhamos as coisas ao nosso redor. Mas todos nós enfrentamos uma pandemia, logo depois notícias de guerra, e particularmente uma irmã da nossa igreja confidenciou a nós o sofrimento e como o fato de ter uma guerra próximo a nós aqui e estava a afligir o seu coração. A gente não alcança como que as pessoas reagem a situações do dia a dia, a situações que nos causam bastante aflição. E por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, no capítulo 11. Nós vamos ler os primeiros 45 versículos. João 11, vamos ler de 1 a 45. Fala a respeito da ressurreição de Lázaro, e há diversos elementos aqui que são importantes para nós no que diz respeito às questões do sofrimento. Assim diz a palavra do Senhor, João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, e depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, e muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto?
Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, bendito Pai, nós nessa manhã clamamos a direção do Senhor, clamamos, ó Deus, o entendimento que vem do Teu Espírito Santo, que fale aos nossos corações por meio da Sua palavra, a fim de que sejamos transformados dia a dia à imagem do Teu Filho Jesus. Enquanto vivemos aqui nessa terra, ó Deus, que possamos ser luz que brilha, que possamos refletir a glória que vem do Senhor e sejamos, ó Deus, porta-voz da Tua palavra, da voz do Senhor que fala ao nosso coração, nos consola, nos instrui e nos ensina dia a dia. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos ao Senhor. Amém. Para quem não me conhece, mais uma vez chamo-me Alessandro. Sei que é difícil para o português pronunciar Alessandro, ninguém consegue pronunciar Alessandro, Alexandre, etc. Mas sou médico, minha formação é medicina. Estudei também no seminário Palavra da Vida. Venho descobrindo alguns amigos de Vitória que estudaram com o pastor Pedro. E tive o privilégio também de fazer o mestrado em ministérios em aconselhamento, com ênfase em aconselhamento bíblico. E particularmente escolhi a área de aconselhamento porque durante toda a minha juventude, eu me converti com 11 anos de idade, eu não achava na minha igreja pessoas habilitadas de forma profunda no que diz respeito à palavra de Deus e como fazer com que esses ensinamentos fossem integrados à nossa vida, ao nosso dia a dia. Infelizmente, a minha igreja em que eu nasci tinha pouco discipulado, mas eu tive o privilégio de ter um discipulador que também estudou no Palavra da Vida, no seminário, e ali me forneceu muitas literaturas que falavam ao nosso coração. Isso sempre me encantou. Me encanta o fato de que a palavra de Deus tem resposta para todos os problemas não orgânicos. Quando eu falo não orgânicos, eu entro um pouquinho na medicina. Quando eu digo que quando nós sofremos e temos qualquer problema,
que não seja um problema físico, são problemas da alma, do coração, do homem interior. Nós entendemos que a palavra de Deus é quem tem todas as respostas e é onde nós devemos procurar sabedoria. E ao longo dessa mensagem, nós vamos tentar mostrar como isso é possível e como que Jesus chama para si a responsabilidade e chama para si toda a atenção. Como eu disse, como médico, a gente percebeu muitas situações de dor e de sofrimento, de pessoas que morriam, né, com a gente, e particularmente eu me lembro de um caso de um senhor que estava internado, a esposa também era cristã, e ele também, e ele tinha um câncer no abdômen, e iria ser submetido a uma cirurgia, e essa cirurgia com grandes chances dele não sobreviver, porque o tumor era muito grande. Infelizmente, no terceiro dia do pós-operatório, ele falece. E eu saindo do hospital, já ir para casa, encontro aos prantos a esposa. Ela então vem até mim, eu, na tentativa de consolá-la, lhe dou um abraço, mas, para minha surpresa, eu recebo inúmeros golpes e socos no peito e ela a gritar e dizer por quê, eu não aceito, por quê. Não sabia lidar com a morte, apesar da gente, ao longo do internamento do doente, não somente acompanhar a parte médica, mas ali ministrar a palavra e a todo tempo tentar mostrar para ela que, em meio a esse sofrimento que ela estava a passar e o marido, havia um propósito. E que não importasse o resultado final, Deus estava sempre no controle. Mas em meio à dor e ao sofrimento, a gente percebe ali alguém que está desesperado. E essas situações não são situações raras, elas acontecem em nossa vida. E acontecem justamente por conta do pecado. Quando nós vemos Romanos 3:23, que todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus, e lemos lá em Gênesis as consequências do pecado, o pecado trouxe a morte, trouxe doenças, trouxe um mundo quebrado, afetou a própria criação. Ontem eu estava conversando com meu filho mais novo, explicando justamente isso para ele. Filho, você tem as suas dificuldades, nós temos. Porque nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado. Mas apesar deste mundo ser um mundo com problemas, apesar de haver dores, sofrimentos, situações muito difíceis, nós precisamos entender que Deus está acima de tudo no controle. E é isso exatamente o que nós aprendemos nesse texto. Mas Deus, desde a queda, nos promete em Gênesis 3:15, o Redentor, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido. Você se recorda muito bem que para Deus redimir o pecado de Adão e tapar a sua nudez, precisou matar o animal e cobrir a sua nudez com pele. Ou seja, para haver remissão de pecado, necessariamente deveria haver derramamento de sangue. Quando lembramos da 10ª praga do Egito, em que Faraó e ali os seus primogênitos todos, os primogênitos todos de Faraó foram mortos, e só não foram mortos os primogênitos daqueles que passaram nas vergas das portas, nos umbrais, o sangue do Cordeiro Pascual. Mais uma vez, a ira de Deus que cairia sobre aquele povo, o anjo vingador que visitaria o povo aquela noite, a remissão do pecado, ou seja, o livramento da morte, foi feito por meio do sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro, nós sabemos quem é. Esse Cordeiro é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, para haver remissão de pecados, é necessário haver derramamento de sangue. E em toda a Escritura, ela aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto de Lázaro, Jesus aponta para ele. Então, de que forma todas essas questões estão interligadas e como nós podemos falar ao coração de alguém que sofre e dizer a ela que, apesar de não haver aos seus olhos esperança,
irmão, meu problema é muito grande, a minha dor é grande, eu não vejo solução, eu não vejo saída. A Escritura nos comunica a esperança como comunica aqui. Se você perceber no primeiro versículo, nós temos uma enfermidade de Lázaro. E ali chega até Jesus a notícia, mas a notícia não chega simplesmente, olha, tem mais um milagre para o Senhor fazer. Aqui nós temos duas pessoas, os personagens Lázaro, Marta e Maria. Marta e Maria são citadas em Lucas 10, de 40 a 42, e diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Esse contexto, Jesus estava hospedado em uma casa, e quando elas chegam, Marta ocupava-se com os afazeres da casa. Jesus então responde a ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então nós temos aqui alguém enfermo e temos duas senhoras com personalidades distintas, e essa personalidade citada no texto de Lucas se reflete também no texto aqui de João. Essa mesma Maria é a Maria que, posteriormente ao milagre da ressurreição de Lázaro, como diz o versículo 2, ungiu os pés de Cristo com bálsamo. Mas por que tudo isso? Se voltarmos um pouco no texto, nós vamos ver que Jesus havia sido interpelado pelos fariseus, e ele começa então ali a ensinar não somente a seus discípulos, mas a fazer uma narrativa que um pouco mais à frente nós vamos citar. Ele então é perseguido pelos judeus, e ele então atravessa o Rio Jordão, a tentativa de ficar um pouco mais protegido, longe desta confusão, mas tudo estava ao seu controle, quando ele recebe então a informação da doença de Lázaro. Posteriormente ao seu retorno e à sua ressurreição, ele tem os pés ungidos com bálsamo, ou seja, aqui já estava sendo anunciado que Jesus Cristo haveria de morrer. Isso ele vem explicando aos seus discípulos. Logo depois ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Depois ele é entregue e traído por Judas, crucificado, morto e ressuscita. Mas durante essa caminhada nós temos este texto com esses personagens. E são personagens que não são pessoas distantes de Jesus Cristo. São pessoas muito próximas. No versículo 3 diz: está enfermo aquele a quem amas. Senhor, não se trata apenas de mais um milagre, mas é Lázaro. É aquele que o Senhor ama. É uma pessoa próxima a Jesus Cristo. Eles recorrem a Cristo porque sabiam que ele poderia curar. E é isso que nós vemos no texto, na narrativa das mulheres. No versículo 5, afirma o amor de Jesus por eles. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro. E no versículo 11, ele cita Lázaro de nosso amigo. E a Escritura, quando cita essa palavra amigo, é uma conotação muito forte. Nós vemos isso em João, capítulo 15, no versículo 13 ao 15, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Nós também somos próximos a Cristo. Nós não somos apenas servos, nós somos amigos. E tal como Lázaro, nós temos um tratamento como amigo. Mas embora haja essa proximidade,
a resposta de Jesus não é imediata. No versículo 21, é interessante quando Marta trata Jesus por mestre, rabino. Era muito incomum um judeu rabino ensinar uma mulher. Veja o quão próximo Jesus Cristo é das pessoas. Ele sentava com os pecadores, ele sentava com os publicanos. Jesus Cristo é próximo a nós. Ele é o nosso amigo, mas ainda assim a sua resposta não foi imediata. No versículo 4 ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. E aí é interessante, porque você tem pessoas próximas, amigos, a quem ele amava, e o que Jesus está dizendo aqui é: eu sei que há um sofrimento, eu sei que há uma necessidade, eu sei que alguém está a sofrer, e essa dor é real. Mas ainda assim, essa dor, esse sofrimento, essa enfermidade é para a glória de Deus. E nós muitas vezes não entendemos isso e reagimos de maneira completamente distorcida do que o Evangelho nos comunica. Volto a citar essa senhora que perde o marido e desesperadamente grita: por quê? Por quê? Por quê? Um pastor do Brasil chamado Jairo Cáceres tem uma membra na sua igreja e ele, dando aula sobre sofrimento, ele citava este exemplo dessa irmã, que todas as vezes que o encontrava, o abraçava e chorava o seu ombro e também repetia a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Ela havia sofrido muito quando mais jovem e até hoje não sabia processar essa dor, esse sofrimento. Jesus está a dizer que essa dor é para a glória de Deus. Ou seja, o nosso sofrimento, as situações que nós passamos, que apertam o nosso coração, que faz doer, que faz sangrar, é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem fosse glorificado. Havia um propósito, e nós vamos ver isso ao longo do texto. E Jesus não vai imediatamente. O versículo 6 mostra que ele demorou ainda 2 dias. E no versículo 17, a gente percebe que ele chegou 4 dias depois. Quantas vezes você já orou a Deus e clamou por algo que você necessita muito e a resposta parece que nunca vem? Senhor, a resposta deve estar caminhando de tartaruga, né? Não é possível. Não chega nunca. E a impressão que nós temos é: Senhor, o Senhor não se importa com a nossa dor. Eu sofro tanto, eu clamo tanto ao Senhor, e parece que o Senhor não me ouve. Mas perceba que temos o Mestre que sabe que você está sofrendo, que sabe do sofrimento de Lázaro, Marta e Maria, que diz que esse sofrimento é para a glória de Deus, não atende a petição no momento que as pessoas clamavam e achavam que deveriam ser atendidas, mas tudo está ao seu controle. 2 Coríntios 4, 17 a 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E aqui as pessoas não estão enxergando algo que Jesus haveria de revelar mais à frente. A nossa esperança não pode estar nas coisas. A nossa esperança não pode estar nas pessoas. A nossa esperança não pode estar no médico que vai me tratar, vai passar um remédio e eu serei curado. Não que isso não seja importante, mas isso não pode ser tudo. E eu almejar acima de qualquer coisa, acima do próprio Deus, o resultado que eu quero. Senhor, eu quero a cura.
Se não for isso, eu não quero. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós ditamos para Deus como as coisas devem ser. E nós vemos aqui que as coisas não estão indo do jeito que Lázaro queria, obviamente, e Marta e Maria. Mas Paulo, quando cita o nosso sofrimento, ele cita que ele é leve. Quando nós comparamos ao sofrimento de Jesus Cristo, o peso da nossa cruz é muito pequeno. E não digo o peso da madeira que ele carregou, mas o peso dos pecados de toda a humanidade. A sua dor física não foi nada comparado à sua dor espiritual. Aquele que é justo, perfeito e foi tratado como injusto, como lixo, como escória. Jesus recebeu o tratamento que nós deveríamos receber. E qualquer sofrimento que possamos passar, Paulo diz que é leve. É momentâneo. Mas parece que não tem fim. É momentâneo porque quando nós olhamos para a glória que nos está à espera na eternidade, onde lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá nenhuma lágrima derramada, nós teremos o Messias, nós teremos o maior tesouro de todos, que é Jesus Cristo. E essa eternidade, este peso, é o que Paulo coloca aqui. Quando colocado na balança, comparado ao sofrimento e ao tempo que vivemos na terra, aquilo que teremos na glória eterna, é pequeno, é leve e é momentâneo. E em meio ao sofrimento, as respostas não vêm no tempo que a gente quer, mas no tempo do Senhor. Jesus está a controlar todas as coisas. Inclusive, ele trata o coração dos discípulos e trata o nosso coração nessas situações. Quando ele diz que ele queria voltar para a Judéia, no versículo 7, ele é repreendido no versículo 8 pelos seus discípulos. Senhor, acabamos de sair de lá, porque no capítulo 10, quando os fariseus interpelavam Jesus, no versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E Jesus os repreendia e dizia que eles não conseguiam ouvir e entender o que Jesus dizia, e somente as suas ovelhas. No versículo 28 ele fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está a comunicar aqui as suas ovelhas. Os fariseus interpelavam Jesus porque eles não eram seus, as suas ovelhas. E ele diz isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus está preparando os discípulos para o evento da sua morte. E quando ele diz para as suas ovelhas, no versículo 30, eu e o Pai somos um, os fariseus queriam apedrejá-lo. Isso é blasfêmia. Então ele vai, atravessa o Rio Jordão, se afasta de onde Lázaro morava, e ali ele se refugia. Então, no versículo 9 e no versículo 10, perceba como Jesus responde aos seus discípulos, que o interpelavam: o Senhor vem para cá para se proteger, na visão deles, que agora o Senhor quer voltar para lá onde queriam apedrejá-lo? Veja o versículo 9, respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ou seja, é preciso andar em obediência à palavra de Deus, para que você possa entender os propósitos de Deus, para que você possa enxergar em todas as situações o que Deus quer com aquilo. E em meio à dor e ao sofrimento que Lázaro e sua família estavam passando, os discípulos também estavam sofrendo com a notícia, e Jesus estava ali a demorar a resolver o problema. Jesus está ensinando aos seus discípulos: vocês precisam viver em obediência, porque no versículo 10, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz, senão
deixarmos que a Escritura ilumine os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso caminho, nós andaremos em trevas, nós vamos tropeçar, nós não vamos entender o propósito de Deus em tudo aquilo que acontece conosco, seja bom, seja ruim. É necessário obedecer ao Pai. E ele continua a ensinar todas as pessoas que estavam aqui em volta. Eles não entendem como Jesus trata a morte de Lázaro. Repare no versículo 11, que ele diz, nosso amigo adormeceu. E eu estou indo para lá para despertá-lo. E os discípulos respondem, que bom, está tudo certo, ele está a dormir. Se dorme, está salvo, então vamos ficar despreocupados. Mas Jesus precisou dizer a eles de forma enfática, no versículo 15, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas no versículo 14 ele diz, Lázaro morreu. Lázaro não está a dormir. Entendam, Lázaro morreu, mas morreu. E é por vossa causa me alegro que vocês não estão lá, vocês estão aqui. Porque vocês precisam crer. Vocês precisam ver. E foi isso que Jesus fez quando ressuscita Lázaro. Como muitas vezes acontece nos evangelhos, Jesus está ensinando os seus discípulos, ensinando a eles como manejar bem a palavra da verdade, como Paulo ensina a seu filho Timóteo. A entender a palavra de Deus, os propósitos do Senhor e como a nossa vida está em meio a isso tudo. Como está o meu coração, como eu reajo a essas situações, principalmente essa situação aqui de dor. E os discípulos precisavam que a sua fé fosse acelerada. Afinal de contas, Jesus está voltando não apenas para ressuscitar Lázaro, mas para ser morto, ser entregue. E os discípulos ficariam órfãos de Jesus, mas eles precisavam de uma energia extra, eles precisavam de um acontecimento, de algo que fizessem com que a sua fé fosse um pouco mais fortalecida. O termo certo é realmente uma fé acelerada, com um evento tão fantástico que é a ressurreição de Lázaro. Por isso, irmãos, nós temos várias lições que aprendemos até aqui. Aqui temos um Deus que ele é presente. Jesus está no meio do seu povo. Ele está junto aos seus discípulos. Ele está junto de nós. Ele é nosso amigo. Ele está a controlar todas as coisas. E apesar de não responder na hora que a gente quer e da forma como nós queremos, Jesus está tratando o nosso coração e Ele está ensinando a nossa vida, está alimentando a nossa fé, está nos tornando a imagem dEle. E Ele continua a tratar o coração de todos aqueles ali que estavam enlutados. Quando Ele chega até onde Lázaro estava, aquela cidade ficava a 3 quilômetros de distância de onde Jesus estava. Perdão, essa cidade ela se situava a 3 quilômetros de Jerusalém. Ela estava próximo a Jerusalém e por isso muitas pessoas estavam ali, como diz o texto. Muitas pessoas acompanhavam o enterro. E essa expectativa das pessoas ali presentes, nós vemos como é a personalidade de cada um. Como eu disse no começo do texto, tem 2 senhoras aqui e a sua personalidade é muito interessante. A primeira a correr, né? A mais proativa, ansiosa, que era Marta. Quando ouviu falar que Jesus estava a se aproximar, ela já corre, chega à frente e desesperada vai até Cristo. É a mesma Marta, ansiosa, lá de trás, que a gente leu no texto de Lucas. E ela diz, Senhor, no versículo 21, não teria morrido meu irmão se o Senhor estivesse aqui. Ela não tem a expectativa de que Jesus Cristo seria ressuscitado. Não é isso que o texto nos diz. O que ela diz no versículo 22, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E ela não está aqui a entender que Jesus iria ressuscitar Lázaro.
Justamente porque quando Jesus pede para tirar a pedra, ela diz: Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias que ele morreu, já cheira mal. O que o senhor pretende com isso? Ela não tem ainda essa fé madura, no sentido de que Jesus poderia ressuscitar Lázaro ali. Não era essa a sua expectativa. Apesar dela entender que tudo aquilo que Jesus pedisse a Deus, Deus concederia. Tanto que ela responde no versículo 23, quando Jesus diz que iria ressuscitar Lázaro: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, não agora, mas vai ressuscitar no último dia. Ou seja, temos alguém aqui com uma personalidade interessante, desesperadamente vai a Jesus, tem conhecimento de Cristo, de quem ele é, do que ele pode fazer, mas ainda precisava ter a sua fé lapidada, ainda precisava ter essa fé consolidada. Maria já reage de forma diferente. Jesus manda chamar Maria. E no versículo 32, quando ela avista Jesus, ela se lança aos pés de Cristo. E desesperadamente diz: Senhor, se estiveras aqui, Senhor, não teria morrido meu irmão. E algumas pessoas que estavam ali no versículo 37 diz que não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse, ou seja, a expectativa das pessoas era que Jesus Cristo chegasse antes e curasse Lázaro. A nossa fé precisa ir além. E é isso que a Escritura nos ensina. Ela nos dá elementos para que a gente enxergue exatamente além do que os nossos olhos fracos enxergam. Porque quando sofremos, temos a tendência de ter uma visão míope. Enxergamos pouco. Enxergamos somente nossa dor, é a minha dor, é o meu sofrimento. Você não sabe a dor que eu sinto. Não, pastor, você não imagina o meu sofrimento. Você não passa por isso. Ou, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu sou uma pessoa exemplar na igreja, eu chego primeiro, vou embora por último, participo dos cultos, sirvo a igreja de forma piedosa, e é isso que eu mereço. Eu sou tão crente, e é isso que eu mereço. Nós precisamos ter a nossa fé lapidada. Nós precisamos enxergar a eternidade. Nós precisamos ter, como Jesus Cristo está a fazer aqui com todos os presentes, apontar para Ele. E é isso que Ele faz. Jesus, então, faz uma das 5 grandes revelações do Eu Sou. No versículo 25 e 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Crês isto? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 e 20 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita nos objetos que nós adoramos e não a Ele, essa vida não tem valor. Somos mais infelizes do que todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar apenas àquilo que Cristo pode me dar. Não pode se limitar a resolver apenas os meus problemas. Não pode se limitar apenas a aliviar a minha dor. Há um propósito muito maior acima disso tudo, que é a glória de Deus. E se eu limito a minha alegria, as minhas expectativas, às pessoas, às coisas, ao conforto, ao trabalho, a um bom casamento, a um bom emprego, ao fim dos conflitos no lar, filhos obedientes, não é?
para as mães aí que passam o dia inteiro com os filhos em casa, os filhos quietinhos, que não bagunçam nada, né? Se as nossas expectativas se limitam a essas coisas, aqui diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E Marta responde confessando. Veja lá no versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Apesar dela revelar que Jesus é o Messias, que é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo, ela precisava enxergar um pouco mais além do poder desse Cristo e do que Cristo poderia fazer. 1 Timóteo 4,10 diz, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E nós lutamos, não para ter uma vida plena aqui na terra. Nós lutamos e labutamos para sermos plenos em Cristo, para olharmos para Ele. E apesar dessa revelação de Marta, Marta precisava olhar para Cristo de uma forma diferente. De uma forma diferente. Como Cristo, que entende a nossa dor, enxerga muito além da dor. Vamos ler o versículo 33 ao versículo 36 novamente. Versículo 33, acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. O fato aqui de Jesus agitar-se no espírito e comover-se e chorar, não é somente pelo fato dele perceber o sofrimento de todos ali envolvidos. Porque aqui a cena é Maria correndo, se prostrando aos pés dele, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E vem uma caravana de pessoas atrás dela também chorando, lamentando, a cena é dramática, Jesus vendo tudo aquilo. O agitar-se no espírito e comover-se não é apenas o fato dele chorar e entender a nossa dor física. É porque Jesus está olhando ali o efeito do pecado, do que Satanás fez à humanidade. Lá no Jardim do Éden, quando consegue convencer Eva a comer o fruto proibido, e o pecado entra na humanidade. Satanás se vangloria pelo fato dele arranhar a glória de Deus, que é o homem, já que ele não poderia tocar em Deus, no Filho, na glória do Senhor, que é perfeito, que é poderoso. Eu vou manchar o seu espelho, que somos nós. Eu vou arranhar a imagem de Cristo, para que esse espelho não reflita mais a sua glória. A indignação de Cristo não é o fato, e é uma indignação, não é o fato de ter aqui um luto. Mas a sua indignação é contra Satanás. E o que o pecado fez com a humanidade? Afastou o homem da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele entende a nossa dor. Ele sabe que nós sofremos. Hebreus capítulo 2, versículo 14, 15 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A indignação de Cristo é o efeito do pecado que manchou a glória de Deus e faz o homem sofrer.
Por isso, nós devemos olhar muito além da nossa dor. Devemos olhar muito além dos nossos problemas. Devemos olhar para o efeito do pecado na nossa vida e como devemos nos transformar à imagem de Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, e refletir de forma perfeita a imagem de Jesus. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7, Paulo escreve: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Quando olhamos para Cristo e percebemos nele todo o consolo, nós suportamos sim, como Paulo diz aqui, os mesmos sofrimentos e suportamos com paciência. E ele completa: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E essa deve ser, irmãos, a nossa esperança. A esperança de que temos em Cristo, o Consolador. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou, é isso que Jesus diz. Olhe para mim. Pare de olhar para a sua dor, pare de olhar para o seu sofrimento, pare de olhar para os seus problemas, pare de olhar para as circunstâncias da sua vida. Se seu filho é rebelde, se seu marido não lhe trata como você gostaria de ser tratado, se sua esposa não é a esposa perfeita, se seu trabalho não é o melhor trabalho do mundo. Quando não estamos contentes em Cristo, nada mais tem valor. Somos mais infelizes do que de todos os homens. O descontentamento seca a alma, rouba a alegria que só temos em Cristo, porque nós só enxergamos o mundo pela ótica errada. Porque se este mundo não é do jeito que eu quero, eu não quero mais este mundo. Eu não tenho mais felicidade. Veja o que a idolatria faz. Quando amamos mais as coisas do que a Cristo. E é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui: olhem para mim. Olhem para mim. No versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Não é a solução do seu problema simplesmente Lázaro não ter morrido. Você vai ver a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Irmão, você tem Jesus Cristo, que intercede por você ao Pai, e o Pai ouve o que o Filho pede. O que nós poderíamos querer mais? Aliás, Jesus diz: eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. As pessoas precisavam ouvir Jesus e ouvir essa oração. Poucas vezes Jesus faz isso com as pessoas à sua volta. E eles precisam ouvir isso para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. E o texto enfatiza que seus pés estavam ligados com ataduras, o rosto envolto em lenço, aquela pedra ali, 4 dias já nessa situação. Aquilo não era uma cena, aquilo não era uma coisa falsa, era real. E depois que Jesus atrai para si a atenção, faz essa oração, as pessoas creem nele. As pessoas passam a olhar para onde elas sempre têm que olhar, que é Jesus.
Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro. 1 Coríntios 15, de 51 a 58, diz assim a palavra de Deus: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: trajada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu abro um parênteses. Onde está, Satanás? A tua vitória lá atrás. É por isso que Jesus se revoltou. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ó morte, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos a vitória. Portanto, amados irmãos, para você que sofre, para você que tem problemas, para você que se sente aflito e sem esperança, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, não nas nossas forças, mas no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Por isso, como Jesus disse a Lázaro, ele diz a você hoje, meu irmão: Lázaro, saia para fora. Saia dessa escuridão. Saia dessa nebulosidade que está a atormentar a sua mente, a enfraquecer a sua fé, a tornar a sua visão pequena e só enxergar as coisas desta vida. Saia das trevas, saia dessa tristeza, saia dessa condição que você está e venha até mim. É isso que Jesus está aqui nos ensinar. Por isso, irmãos, nós temos um Cristo que sabe a nossa dor. Por isso temos que nos identificar e correr para Ele, sabendo que a sua resposta vem no tempo dEle, do jeito dEle, com o propósito dEle, não meu. E que apesar de toda dificuldade, Ele cuida de nós, Ele controla todas as coisas e por isso nós somos transformados dia a dia. E como nós estamos vivendo em meio a este mundo caído? Aonde você tem depositado a sua esperança? Aonde você tem confiado? Em quem você tem confiado? Assim como no filme de Harry Potter, se tivéssemos uma varinha mágica e pudéssemos dizer Alakazam e mudasse algo na sua vida, o que você gostaria que fosse mudado? Talvez seja isso que controle o seu coração. Mas lembre-se que nós temos alguém que tem muito mais que uma varinha de Harry Potter para dizer Lázaro, saia para fora. Ele tem um Pai. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que nos deu não só uma vida eterna, mas Ele é o Eu Sou. Ele é o Cordeiro de Deus e é nele que temos que ter toda a nossa satisfação. Que Deus possa assim nos abençoar, irmãos. Amém. Amém.